Sejam bem-vindos, cartos maluquinhos, cartos doidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo a dica para o meio-campo da rodada 27 do Cartolão. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia. Nossa meta é te trazer análises diferenciadas para você poder se embasar com muita propriedade estatística e não só ficar usando um monte de achismo, um monte de barrinha de média que não te ajuda. Para você que é cartológico de carteirinha, já sabe o esquema, por favor, curte, comenta aí qual meio-campo você está pensando. Para você que está chegando agora, já não perde tempo, se inscreve e ativa a notificação. Cara, a gente já vai direto. Qual que é a nossa dica segura? Vina do Ceará, Everton Ribeiro e Raul do Bragantino. Vou explicar com calma cada um deles com as nossas novas análises. E antes de eu ir para as dicas moderadas e ousadas, vamos para o mapa. E antes do mapa, Patinhas, conta coisa antes. Eu vou convidar você para conferir o nosso Instagram, @cartologiafc, e o nosso canal do Telegram, que a gente vai divulgar todas as análises 100% grátis aí. Quem não quer passar o Natal analisando uns dados? Eu não. Pô, cara, o mapa do confronto. Patinhas, eu tô chegando agora, eu não sei como funciona. Confere no link da descrição aqui que leva pro vídeo em que a gente explica toda a matemática por trás de cada um dos mapas no detalhe, pra você ir com muita calma e tranquilidade. Aqui a gente vai um pouco rápido pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Cara, na zona verde a gente vai ter Flamengo. Um sussurro cartológico que vai ter aqui vai ser o menino Matheus Henrique do Grêmio, tá? Tem se mostrado muito regular, com boas pontuações, inclusive assistências e desarmes. Contudo, tendo em vista as outras opções que a gente tinha, a gente vai estar deixando esse menino de fora. Contudo, fica o sussurro aí. O Atlético Mineiro, que tem uma excelente oportunidade, o duro é acertar um pouco o meio de campo do Atlético, né? Tem muito destaque na lateral e ataque, vamos ver. Oportunidades também do ponto de vista do Fluminense, analisamos o Atlético Paranaense, mas não vamos ter. Tem oportunidades também no Palmeiras e não é o Veiga, tô te falando, tem outros nomes. A gente vai novamente do Ceará, porque acho que tem um nome incontestável lá. Beleza, então vamos também de Bragantino, eu sei, Matias, mas o Bragantino tá na zona vermelha, mas o nome que a gente... Eu voltei com o Raul, teve gente que me criticou, falou que eu esqueci do menino, não esqueci, vou explicar por que essa rodada faz muito mais sentido a gente estar colocando nosso menino Raul. Vamos lá então, começar explicando o inexplicável. Tô brincando. O que é muito explicável, que é o nosso menino Vinícius, tá? Vamos ver do lado do ponto de vista de oportunidade. Talvez o Santos não seja estelar, assim, tá? Fornecendo 2,46 pontos para cada um dos seus meio de campos visitantes aí. Só que você vai ter um Veiga fazendo um 11, Daniel fazendo um 11, um Thiago Galhardo 4.2, coisas que iludem um pouco ali e mostram que tem margens para um Santos que provavelmente pode estar poupando alguns jogadores nesse final de ano aqui. E do outro lado a gente vai ter um Ceará que quer se garantir no topo da tabela ali para, né, não se preocupar com nenhuma chance de rebaixamento, tentar até sonhar com o G6, e um menino que está inspirado, que é o menino Vinícius. Hoje a média recente executada pelo meio campo cearense está em 4.41 versus um total que já é bem alto de 2,95, por isso vamos estar buscando jogadores do Ceará. Qual que é o perfil que a gente está buscando, tá? É o goleador e assistência. A gente não está buscando tanto alguém que sofra faltas ou tenha habilidades em desarmes aqui. Por isso a gente vai no nosso menino Vinícius, está com uma média por gol de 1 gol a cada 2 jogos, né? Lembrando que um gol vale 8 pontos, ele está fazendo na média 4 pontos por jogo, ele está fazendo um gol a cada 2 jogos e uma assistência a cada 2 jogos. Ou seja, essa duplinha entre ser um garçom e um goleador casa perfeitamente com as oportunidades que a gente está vendo no radar aqui. Também está acima da média em finalizações, está com saldo positivo de faltas, não toma cartão amarelo. O único defeito, se é que existe defeito nesse homem, é que ele erra muito passe. Hoje ele é um olimpiano, né, consagrado, uma média de 7 pontos aqui, ou seja, está entre os top 30 meio campos do Brasileirão. Análise nova para você que está chegando agora, cara, no gráfico aqui da esquerda, a gente mostra como que é composta a pontuação nele nos principais últimos jogos no local de jogo dele, beleza? Lembrando que o Ceará vai estar encarando o Santos em Santos, vamos voltar aqui para você ficar um pouco mais esperto aqui, ó, vai ser lá na Vila Belmiro o jogo, e o nosso menino jogando fora de casa fez 11, 5, 13, 9.4 e 6.7, ou seja... um deus na forma de homem. E o que é válido apontar, cara, é que na composição dessas pontuações, ele sempre teve um scout decisivo. Então fez gol, assistência, gol, 2 assistências. Poderia ter feito gol se não tivesse perdido o pênalti, mas foi a rodada maldita aí. Fato é que o menino jogando fora de casa, em 88% dos jogos como visitante, ele passou de 5 pontos. É absurdo, sendo que mais da metade deles ele passou dos 8 pontos. É uma oportunidade tremenda, por mais que você fique um pouco apreensivo, porque vai estar jogando fora de casa, tá num momento espetacular. Olhando do ponto de vista do Flamengo, eu estou aqui para dizer por que eu acho que o nosso menino Everton Ribeiro tem que ser a nossa escolha, tá? O Fortaleza, desde que o Rogério saiu, tem dado muitas oportunidades. A gente vai ter um Gabriel Menino 5.1, Iago Felipe 5.5, aí você já vê um Sara fazendo gol, Lima fazendo gol também, e mais as assistências fornecidas lá pelo Vinícius. Ou seja, o meio-campo tá pintando e bordando no Fortaleza, seja o Fortaleza jogando em casa ou fora de casa.
Média recente cedida de 3,15, quase o dobro da média normal dele. Você está numa fase muito ruim e o Flamengo vem numa fase muito embalada agora, né? Perseguindo o líder São Paulo. E jogando cara fora de casa, a gente vai ter um nome que se destaca bem, que é o Everton Ribeiro, né? Fazendo aquela pontuação fantasmagórica em cima do Corinthians na 17ª rodada com 19,8 e mais recentemente na 24ª rodada fazendo aqueles 10 pontinhos. A média recente executada tá próxima ali da média real e essa média real já é bem alta aí. Cara, observando o radar, qual que é a oportunidade? É tudo, tô brincando. A gente vai estar buscando mais o goleador garçom, ou seja, tá buscando um meio-campo protagonista, mas alguém que finalize bastante no gol. Se a gente olhar essas médias, elas se encaixam bem com o perfil do nosso menino Everton Ribeiro. Tá acima da média do campeonato em gols, assistências e finalizações defendidas, tá? Ele não é o mais desarmador, mas a gente vai ver que o Fortaleza hoje está cedendo menos 10% do que a média do campeonato para desarme, por isso não é algo que a gente tem que ficar tão preocupado, tá? O saldo de faltas dele hoje está positivo, tem tomado menos cartões amarelos do que a média, acima da média do campeonato, mas menos do que o Fortaleza tem forçado e tem errado. Para meio campo não é tanto passe assim. Ele já foi um olimpiano, ficou aqui entre os top 30 da posição, mas vem caindo nas últimas rodadas. O que é legal dele é observar como que é a composição dele jogando fora de casa, tá? Jogando fora de casa ele costuma ter scouts decisivos bem mais frequentes e muitas finalizações, tá? Se a gente conseguir ignorar o que foi a rodada 20, você vai ver aqui 3 gols sendo executados nos últimos 4 jogos jogando fora de casa, com direito a 2 assistências. A gente vai ver um cara com finalizações constantes aqui, 1.6, 0.8, uma defendida e uma para fora. Não é de fato cara dos desarmes, eu acho que isso daqui foi um pouco mais do jogo do que propriamente da composição dele. O que eu gosto é que ele tem mantido uma certa constância aqui em faltas sofridas, o que dá sempre uma gordurinha de pontuação. Do ponto de vista de regularidade, em mais de 40% das ocasiões jogando fora de casa, ele passou dos 8 pontos. Se você considerar acima dos 5 pontos, isso é metade das vezes, tá? É um jogador que se destaca fora de casa, ao contrário do Arrasca, que costuma ser um jogador mais caseiro aí. E agora, cara, voltando, né? Finalmente, depois do nosso término com o Raul, a gente vai voltar a falar dele. Cara, Palmeiras tem sim oferecido muitas oportunidades para meio campo, tá? Talvez no passado recente não tanto, já foi mais na época do luxismo aí. E o nosso Bragantino talvez não venha numa boa fase. Mas, o que eu tô pensando? Você tem um radar que tá brilhando verde, e esse radar é de desarme, e tem o meu menino Raul, Catinhas é muita condição, eu sei, mas aconteceu. Eu vou estar vindo no cara que hoje está na média de 4,77 desarmes por jogo. Média. O cara que tá quase fazendo uma assistência por jogo só de um scout que acontece bem mais frequente de assistência, tá com salto positivo de faltas, apesar ainda de estar cometendo muita falta, mas não tem tantos cartões amarelos, é um dos top 30 da posição dele. Uma dica segura, sustentação. Acho que se você põe Everton Ribeiro pensando em gol, põe o Vina, é legal você ter aquele cara que pelo menos vai fazer uns 3 pontinhos ali e não te deixar desiludido. Por que eu falei 3 pontinhos? Ele jogando fora de casa nunca fez menos de 3 pontos. Nunca. E o que é legal, olha a composição dos scouts dele. Você vai ter sempre aquela base sólida de desarmes que é muito mais comum de acontecer no jogo do que uma assistência. Na rodada 19 fez 6, depois fez 5, depois 4, depois 5. Fica sempre ali um bom patamar de pontuações seguras e sempre sofrendo umas faltinhas ali. Novamente, não é o cara que vai meter 23 e vai dizer você ganhar o catimba, mas é o cara que vai te dar uma sustentação para você não se preocupar tanto e ficar tanto à mercê ali de fazer baixas pontuações, especialmente depois da última rodada. E aí, cara, olhando no São Paulo, novamente, a possibilidade do São Paulo poupar aqui é bem alta, pensando no título, né, o quão capital é o título da Copa do Brasil. E ainda sem poupar, tem fornecido muitas oportunidades, tá? Jogando fora de casa, teve o Otero fazendo gol no Clássico, depois você vai ter um Juninho fazendo gol pelo Bahia também, Gregory 4.4, Gomes 5.2, muitas oportunidades oferecidas pelo São Paulo, que hoje tem a sua média recente cedida maior do que a sua média normal, tá numa má fase de marcar o meio campo aí. Alô, Daniel Alves, volta para marcar. Do ponto de vista do Fluminense, já teve períodos mais áureos, né, com o Nenê na 12ª, 15ª aqui, o meio de campo avassalador do Fluminense. Hoje a gente vai estar pensando um pouco mais contido aqui, com uma média recente executada de 2,22 versus um 3 aí, considerando tudo. Mas as oportunidades são paulinas oferecidas são com relação à finalização e o garçom desarmador. Então é o cara que rouba a bola e tenta tocar para o atacante conseguir fazer o gol. Se a gente olhar qual que é o cara que mais tem assistências no o Fluminense hoje, é o Nenê. Mas, cara, não é tão estelar assim. Eu vou te dizer que a gente vai estar colocando ele pensando muito mais numa oportunidade do São Paulo estar forçando aqui as suas últimas pontuações, tá?
com relação a gol. Ele tá numa média de 1 gol a cada 2 jogos, jogando dentro de casa, que é uma boa média. Não é necessariamente conversa tanto com o radar, mas ainda assim o radar reforça alguém, consegue finalizar para fora e fazer assistência, 2 coisas que ele tá acima da média. Saldo de faltas dele tá positivo, não gosta de tomar tantos cartões amarelos e erra tantos passes, mas é porque ele também é o cara da bola parada. Beleza? Se olhar o retrospecto, ele tá subindo, bom em patinhas. Mas o fato é que aqui teve um gol, tá? Se a gente tirasse esse gol, ele faria uma pontuação negativa, o que deixa a gente um pouco preocupado sobre o quanto o Nenê acaba perdendo de pontuações por desavenças técnicas aí. Novamente, já é uma dica que tem um risco maior associado, por isso não vai ser uma das nossas dicas seguras. Mas ele jogando em casa, 50% das vezes passou de 5 pontos. Mas é válido observar que as rodadas mais recentes estão aqui numa zona horrível ou ruim. Beleza? Quem sabe ele não muda. E aqui eu vou trazer quem acha que é o cara que dá um match perfeito contra o Bragantino. É absurdo. Eu sei que você tá pensando no Veiga. O Veiga tá na sua mente. Ele é o cara que na 19ª, 21ª, 25ª rodada passou dos 10 pontos. Mas tem um cara diferenciado que eu acho que vale a pena você acessar. Cara, olhando do ponto de vista de oportunidades, é 1.92 para 1.87. Tá muito em linha do que sempre tem feito no campeonato. E o Palmeiras aqui executando bem acima da sua média executada, que já era muito alta. O que a gente está buscando aqui? Desarmador, sofredor de falta. E eu vou trazer o menino, Gabriel Menino. Tá arrasando, tá arrasando. O menino tá fazendo na média 2.62 desarmes por jogo e sofrendo na média 3 faltas por jogo. Quase um Marinho do Allianz Parque. Tem também um histórico fenomenal de assistências e muitas finalizações. Se a gente olhar o retrospecto dele, jogando dentro de casa, fez 5 e 10 pontos nos últimos 2 jogos. Com pontuações bem Patinhas fala, bem regulares, tá? Inclusive no último jogo fazendo 10 pontos, sem nenhum scout decisivo, só desarmando, sofrendo falta e chutando pro gol. Eu acho, tendo em consideração as possibilidades de poupar do Palmeiras, é mais fácil o Veiga ser poupado do que o nosso Gabriel Menino, até porque ele é um menino. Piada bosta. E vem numa crescente, tá? Ele jogando em casa já passou dos 5 pontos em mais de 37% das ocasiões. Se a gente considerar acima dos 3 pontos, esse número evolui até 49%. Tranquilo? Depois, cara, aqui no caso do Atlético, a gente colocou no ponto de vista mais ousado, porque é muito difícil acertar a escalação, tá? A gente vai estar indo de Natan. As oportunidades são muito fortes, cara. Olha o Curitiba, olha o retrospecto da 18ª rodada pra cá. Vinícius 12, Nonato 13, Arrasca 15, Thiago Neves 10, ou seja, muito ponto saindo de meios campos que estão jogando contra o Coxa. O Galo já tem uma força ferrada e se conseguir ganhar, tem o seu sonho ainda de conseguir o título brasileiro, por isso esse jogo é capital pro Galo que tem tudo para ir para cima. Se a gente olhar do lado do Galo, é difícil. O ataque do Galo é sempre o maior responsável pelas pontuações. Tendo em vista que a gente está buscando alguém que consiga finalizar no gol e fazer o gol, ou seja, é gol e finalização defendida que está verde, tem oportunidade sim para desarme, mas a gente vai estar buscando bem mais o perfil goleador e finalizador, a gente vai de Natan. Tá quase o triplo da média do campeonato em finalizações no gol e tá com uma média de 1 gol a cada 4 jogos. Eu sei, vem numa decadência desde a sua 16ª rodada aqui, mas tem se estabilizado nas últimas. Eu não sei ainda, ele tá comprovável, não é garantia que ele joga, porque o São Paulo ele sempre inventa, por isso a ousadia tá aqui um pouco pelo lado do menino argentino daquele lado. Mas é um jogador que, apesar do baixo número de faltas sofridas, tá com saldo zerado, porque ele também não comete muita falta, não tem cartões amarelos jogando dentro de casa e erra pouco passe, que isso vale bastante a pena nele. Por isso, confiando no gol e no retrospecto do Coxa, que tem tomado muito gol de meio campo, a gente vai diminuindo o Natan. Ele não tem muitos jogos recentes, só na 18ª e na 24ª rodada, na 24ª ele entrou e só errou um passe e não fez mais nada. Se a gente pensar em casa, em 37% das ocasiões, ele passou dos 8 pontos. Mas nas rodadas mais recentes, ele acabou fazendo abaixo de 0. Beleza? Resumindo tudo que eu falei, a gente vai de Vina do Ceará, Everton Ribeiro do Flamengo e Raul do Bragantino. Mais ousado, a gente vai estar pensando em Nenê do Fluminense, Gabriel Menino do Palmeiras. E a ousadia e a alegria, até pelo tanto da gente saber se ele vai conseguir jogar ou não, vai ser o menino Natan do Atlético Mineiro, que tem um confronto bem favorável para o meio campo atleticano contra o Coxa aí. Se você gostou, por favor, curte, comente, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente. Ativa as notificações para você não perder nada. Por isso também confere o nosso Instagram, no @cartologiafc, e no nosso Telegram, que a gente vai divulgar todos esses gráficos 100% grátis para você poder analisar com calma, compartilhar com seus amigos aí. A ideia do Cartologia é ajudar cartoleiros, então de um cartoleiro para o outro. E como sempre, e mais uma vez, vai Cartolinha!